As de cenário político se desenrola de maneira imprevisível e cheia de reviravoltas dramáticas, os recentes acontecimentos têm sido nada menos que surpreendentes. Em um desabafo impressionante, o presidente dos Concerns, Donald Trump, direcionou sua frustração ao presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, criticando-o pela exclusão de seu país das discussões críticas sobre o futuro da Ucrânia. As observações de Trump pareciam atribuir a culpa pela invasão em grande escala da Rússia em 2022 diretamente a Zelensky. Acho que tenho o poder de acabar com esta guerra e acho que está indo muito bem, declarou Trump, acrescentando uma crítica a Zelensky por não resolver o conflito mais cedo. Ele expressou decepção com a maneira como o presidente Biden lidou com a situação, rotulando-a como patética e triste. Esses comentários surgiram após uma reunião significativa entre o secretário de Estado dos CERN, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, na Arábia Saudita, uma reunião que notavelmente excluiu representantes ucranianos e europeus. Rubio afirmou que as discussões tinham como objetivo promover uma resolução duradoura, sustentável e aceitável para todas as partes envolvidas. Este encontro diplomático marcou a primeira reunião de alto nível entre os Concerns e a Rússia desde o início da invasão russa em grande escala da Ucrânia, significando um raro momento de diplomacia entre as duas nações. As conversações visavam não apenas abordar o conflito em andamento na Ucrânia, mas também explorar o potencial mais amplo para melhorar as relações EU-Rússia. Com ambas as partes concordando em estabelecer um processo para resolver o conflito, Lavrov destacou as preocupações da Rússia com a expansão da OTAN, vendo-a como uma ameaça direta, e criticou o envio de forças de paz europeias na Ucrânia. A reunião em Riad também preparou o palco para um possível encontro futuro entre o presidente Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, embora nenhuma data tenha sido marcada. No esforço de desvendar esses desenvolvimentos, Peter Tritz, professor de Relações Internacionais na London School of Economics, ofereceu suas percepções. Ele foi rápido em descartar a sugestão de Trump de que Kiev iniciou a guerra, descrevendo-a como uma manipulação estratégica. Segundo Tritz, as conversações entre diplomatas americanos e russos estavam menos focadas em garantir a segurança ucraniana e mais em realinhar as relações EU-Rússia. As motivações de Trump, argumentou Tritz, estavam enraizadas no desejo de encenar um realinhamento geopolítico dramático que poderia potencialmente exercer pressão sobre a Europa e influência sobre a China. As implicações dessas manobras são amplas e levantam questões significativas sobre o futuro da política externa do CNR e seu impacto nas relações internacionais. Enquanto isso, os aliados europeus da Ucrânia enfrentam seus próprios desafios. Os desenvolvimentos recentes destacam as divisões dentro da Europa e as dificuldades em apresentar uma frente unificada na ausência da liderança dos internacionais. A marginalização da Europa nessas negociações levanta preocupações sobre seu papel e influência na formação do resultado do conflito. À medida que esses esforços diplomáticos se desenrolam, as apostas permanecem altas para todas as partes envolvidas. O potencial realinhamento das relações EU-Rússia pode ter implicações de longo alcance, não apenas para a Ucrânia, mas para a ordem global mais ampla. A pergunta que permanece é: como esses desenvolvimentos moldarão o futuro das relações internacionais e o que isso significa para a busca de paz e estabilidade na região? Fique ligado para mais atualizações e insights enquanto continuamos a acompanhar essa história em desenvolvimento. À medida que o mundo observa essas mudanças geopolíticas se desenrolarem, a tensão entre o desejo de paz e as complexidades das dinâmicas de poder torna-se cada vez mais evidente. A reunião em Riad abriu um novo capítulo na saga em andamento, com o presidente Trump aparentemente determinado a abalar décadas da política externa estabelecida do CNR. Este movimento audacioso carrega riscos significativos, pois desafia a postura tradicional de isolar a Rússia e sua liderança autoritária. A questão agora é se os aliados europeus da Ucrânia serão compelidos a seguir o mesmo caminho nesta nova ordem emergente criada por Trump e Putin. As apostas para a Europa são inegavelmente altas
enquanto o continente lida com suas próprias divisões internas e o desafio de apresentar uma frente unida. À medida que Trump navega por esse equilíbrio delicado, o potencial de retaliação é grande. Até que ponto ele pode ceder diplomaticamente a Putin sem enfrentar repercussões domésticas? O cenário político nos Estados Unidos é repleto de suas próprias complexidades, e a aposta de Trump em realinhar as relações com a Rússia pode ter implicações significativas para sua posição no país. Enquanto isso, na Ucrânia, o presidente Zelensky enfrenta seu próprio conjunto de desafios. Sua exclusão das negociações de alto nível não passou despercebida, e há uma sensação palpável de frustração e perplexidade em Kiev. Os comentários recentes de Trump, aparentemente alinhados com os pontos de discussão do Kremlin, apenas aumentaram o desconforto crescente. A visita adiada de Zelensky à Arábia Saudita destaca as tensões e sublinha a corda bamba delicada que ele deve percorrer ao navegar por essas águas diplomáticas. A liderança ucraniana está ciente da necessidade de manter uma posição firme diante da pressão de Trump. Eles entendem que ceder facilmente poderia minar sua posição e encorajar seus adversários. A situação é ainda mais complicada pela pressão para fazer concessões nas negociações, especialmente à medida que a Rússia parece estar em uma posição militar mais forte. A perspectiva de eleições na Ucrânia, sugerida por Trump, adiciona mais uma camada de complexidade à situação. A ideia tem sido um tema recorrente de Moscou, e agora que Trump a ecoou, levanta questões sobre a legitimidade da liderança de Zelensky. Apesar desses desafios, há um reconhecimento na Ucrânia de que realizar eleições em meio ao conflito em andamento é repleto de dificuldades. Os desafios logísticos de conduzir eleições justas, com milhões de ucranianos deslocados ou em serviço militar, apresentam obstáculos significativos. Além disso, o potencial de conflitos políticos e divisão é grande, uma perspectiva que a Rússia parece ansiosa para explorar. As implicações mais amplas desses desenvolvimentos não passam despercebidas para os parceiros europeus da Ucrânia. Há uma conscientização crescente de que eles devem intensificar seus esforços para apoiar a Ucrânia, tanto militar quanto economicamente. A perspectiva de apreender as reservas estrangeiras congeladas da Rússia para ajudar na defesa da Ucrânia foi discutida, mas ações concretas permanecem evasivas. À medida que as dinâmicas continuam a evoluir, o mundo é deixado a ponderar sobre as implicações da ousada aposta geopolítica de Trump. Será que este novo alinhamento levará a uma paz duradoura ou irá desestabilizar ainda mais uma região já volátil? As respostas a essas perguntas permanecem incertas, mas o que está claro é que as apostas nunca foram tão altas. Os eventos em andamento servem como um lembrete das complexidades das relações internacionais e do equilíbrio delicado de poder que molda nosso mundo. Enquanto continuamos a monitorar esses desenvolvimentos, somos lembrados da importância da vigilância e da necessidade de um envolvimento reflexivo na busca pela paz e estabilidade. Fique atento para mais sobre essa história em evolução, enquanto o mundo observa e aguarda o próximo capítulo se desenrolar. À medida que o drama diplomático continua a se desenrolar, o foco retorna para as implicações mais amplas para a geopolítica global. A saga em curso entre os Emirs-Pawa, Rússia e Ucrânia serve como um lembrete potente da teia intrincada de alianças e rivalidades que definem nosso mundo. A reunião em Riad não apenas reacendeu o debate sobre o futuro da Ucrânia, mas também lançou um holofote sobre as dinâmicas cambiantes de poder e influência no palco global. O potencial realinhamento das relações Mel-Rússia, sob a liderança do presidente Trump, apresenta tanto oportunidades quanto desafios. Por um lado, há a possibilidade de desescalar tensões e encontrar um caminho para a paz na Ucrânia, uma perspectiva que seria, sem dúvida, bem-vinda por muitos. Por outro lado, o realinhamento levanta preocupações sobre o equilíbrio de poder e a potencial marginalização dos aliados europeus no processo de tomada de decisões. Para a Europa, a situação atual é um teste de sua determinação e unidade. O continente deve lidar com suas próprias divisões internas enquanto navega pelas complexas dinâmicas da diplomacia internacional. A exclusão das recentes conversas em Riad
sublinhou a necessidade de a Europa afirmar seu papel e influência na formação do resultado do conflito. A questão que permanece é se os líderes europeus podem enfrentar o desafio e apresentar uma frente coesa diante dessas dinâmicas em mudança. Enquanto isso, a Ucrânia está em uma encruzilhada, presa entre os interesses concorrentes das potências globais. O presidente Zelensky enfrenta a tarefa assustadora de guiar seu país por esses tempos turbulentos, equilibrando a necessidade de engajamento diplomático com o imperativo de manter a soberania e a segurança nacionais. A pressão para fazer concessões nas negociações é palpável, mas as apostas são altas demais para que a Ucrânia ceda facilmente. As implicações mais amplas desses desenvolvimentos são profundas, com possíveis efeitos em cadeia que poderiam se estender muito além do conflito imediato. A possibilidade de uma nova ordem geopolítica levanta questões sobre o futuro das alianças internacionais e o papel das potências emergentes no palco global. As dinâmicas em evolução apresentam tanto desafios quanto oportunidades para as nações que buscam navegar neste novo cenário. À medida que o mundo observa esses eventos se desenrolarem, não se pode deixar de ponderar sobre as consequências de longo prazo dessa dança diplomática. Será que o novo alinhamento levará a um mundo mais estável e pacífico, ou inaugurará um período de tensão e incerteza aumentadas? As respostas a essas perguntas permanecem evasivas, mas o que é certo é que as decisões tomadas nos próximos meses terão implicações de longo alcance para o futuro das relações internacionais. Em uma era definida por mudanças rápidas e incertezas, a necessidade de engajamento reflexivo e estratégico nunca foi tão crítica. Os desenvolvimentos em andamento servem como um lembrete das complexidades e nuances da diplomacia global e da importância de permanecer vigilante e informado em um mundo em constante mudança. Enquanto continuamos a seguir essa história em evolução, convidamos você a se juntar a nós na exploração das implicações desses desenvolvimentos e na consideração das questões mais amplas que eles levantam sobre o futuro de nosso mundo. Que papel os Sumars à Arwa, Rússia e Europa desempenharão na formação da nova ordem global? Como as potências emergentes navegarão pela paisagem em mudança das relações internacionais? E o que isso significa para a busca de paz e estabilidade em um mundo cada vez mais interconectado? Estas são as perguntas que definirão nosso futuro coletivo, e estamos ansiosos para explorá-las com você nos dias e semanas que virão. Fique atento para mais atualizações e insights enquanto continuamos a desvendar as complexidades dessa narrativa geopolítica em evolução. Seu envolvimento e curiosidade são vitais enquanto buscamos entender as forças que moldam nosso mundo e as oportunidades e desafios que estão por vir.